Oi, gente, começa mais um bate-papo aqui no Maringá Post, hoje para falar um pouquinho sobre gestão e para conversar sobre gestão, tentando entender alguns aspectos emocionais dos nossos colaboradores, dos funcionários, das pessoas que possuem um líder, né? E a gente espera que existam bons líderes no mercado, é isso que a gente deseja e é por isso que a gente vai conversar hoje com a Eleonora Monteiro, que é psicóloga, tem trabalhado fortemente nesse sentido. Eleonora, mais uma vez, bem-vinda aqui ao Maringá Post. Obrigado por aceitar o convite. Oi, Ronaldo, obrigada a vocês pelo convite e vamos falar um pouco sobre esse assunto, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre gestão e você falava para mim, aqui um pouquinho antes da gente começar, que você começou a se preocupar mais com esse assunto recentemente, muito em função das pessoas, dos liderados, ou seja, dos funcionários, dos colaboradores. O que tem acontecido, o que te chama a atenção, inclusive nesse período pós-pandemia? É. Então, assim, eu já trabalho na área de desenvolvimento de pessoas dentro das empresas há alguns anos, né? E a gente sabe que, conforme o tempo vai passando, né, há muita novidade quando se fala de gestão, né? Mas, com certeza, a pandemia veio trazer uma ruptura em tudo que a gente conhecia de modelos de gestão até aqui, né? Muitas coisas aconteceram e a gente sabe o quanto a pandemia mexeu, mobilizou o nosso emocional, né? E o que aconteceu, né? Nesse retorno para o presencial, muitas vezes, inclusive na clínica, né? Eu acabei recebendo bastante gente com queixa de carreira, né? Principalmente ali entre os 35, 40, 45 anos, questionando as escolhas profissionais, questionando o que eu estou fazendo nesse lugar, né? E é claro, quando a gente fala de psicoterapia MDR, que é a abordagem que eu trabalho, a gente vai buscar lá atrás entender um pouco das escolhas. Mas, nesse discurso, a gente tem que pensar no gatilho. O que engatilhou essa pessoa a desgostar da carreira, do trabalho, do lado profissional dela, da parte profissional dela? E muitas vezes, né, desses casos que eu estou atendendo, bateu na gestão. Então, assim, eu estou ali com a minha carreira, com o meu trabalho, tá ok, pago os meus boletos, segue o baile, a vida é assim, né? Mas, de repente, todo dia entrar em embate com o gestor, com pressão, com um ambiente que não é legal, sendo que eu venho de um home office, por exemplo, onde a minha casa era um silêncio, né? Isso começou a despertar gatilhos nas pessoas, né? E a gente já sabe, desde muito tempo, que a maioria das pesquisas diz que as pessoas pedem demissão não das empresas, mas dos chefes. Isso é sabido há muito tempo, mas isso está muito mais fortalecido agora. Eu vejo pessoas saindo de empresas para ganhar menos, o que há muito tempo a gente não. Você está ali ganhando bem, você aguenta. Tem gente que não aguenta. Não, eu prefiro ganhar menos e ter saúde, ter vida, não preciso lidar com isso, né? Então, a partir daí, eu entendi que era o momento de eu falar de um novo modelo de gestão. Opa, se a gente vem fazendo alguma coisa que não está funcionando, antes que eu perca os meus melhores talentos, eu preciso olhar para isso, né? Eleonora, antes da gente falar exatamente sobre esse modelo de gestão, o que que se demanda então desse líder, você citou profissionais ali que já estão nos seus 35 anos, ou seja, já têm uma carreira relativamente estável, né, bem estabelecida, estariam supostamente num período mais produtivo, né? O mercado aponta isso, que geralmente nesse período é o período de grande crescimento e de se criar, né, de se consolidar, né, na carreira, Uhum. mas eu olhando da minha janelazinha, né, inclusive com os meus alunos na universidade, eu noto que uma das coisas que a moçada hoje faz quando surge uma oportunidade de trabalho, embora eles estejam, né, ansiosos pela oportunidade,
Se eles têm uma possibilidadezinha de questionar alguma coisa, eles perguntam: mas como é o ambiente nessa empresa? Como as coisas acontecem? Ou seja, eles começam a ter uma preocupação bastante significativa no que diz respeito ao ambiente. Ainda na semana passada, uma ex-aluna me mandou um recadinho, porque está numa empresa, ela ganha um valor assim, não tão significativo, mas se sente muito bem Ok. ali, e recebeu uma proposta para ganhar cerca de 50% a mais, mas a primeira coisa que ela fez foi sondar, né, colegas que já tinham passado pela empresa para saber se o ambiente era bom. E ela abriu mão de uma proposta para ganhar 50%, porque, olha, a colega falou: olha, sabe, eu vou te falar sinceramente, né, o chefe ali Né? era um pouco difícil. E ela falou: então não vou nem me mexer de onde eu estou. Claro. Então, a gente agora fala de uma outra galera, né? Que são os mais novos, os abaixo dos 35, dos 30, que estão aí no primeiro emprego, às vezes no segundo, né? E o que que acontece? Com a pandemia, né? A gente sabe que as questões de saúde mental, elas já estavam ficando mais afloradas, já se falava um pouco mais sobre isso alguns anos atrás. Mas a pandemia deu um boom de autoconhecimento. As redes sociais começaram a falar disso massivamente. As pessoas começaram a sentir, né, todas as delícias, mas principalmente todas as dores de ser quem a gente é, do nada, trancado dentro de casa. Porque tudo que faz a gente não olhar para dentro, né? A gente estava olhando para fora, quando tudo para fora fecha, eu olho para dentro. Quando eu olho para dentro, eu não vejo, não gosto muitas vezes do que eu vejo. E daí começa a se falar de saúde mental, né? E a galera mais nova está entendendo que trabalho é uma parte minha, é uma parte de quem eu sou. Não é assim, eu sou Eleonora no trabalho, eu sou Eleonora psicóloga, é uma, né? E a Eleonora esposa é outra. Gente, não é. Eu sou a Eleonora que tem partes dentro de mim, né? Então, a minha parte do trabalho não pode ser completamente diferente da minha parte com os amigos. Então, as pessoas querem ser mais integrais, mais inteiros. E essa galera mais nova entendeu isso, entendeu? Então, é a galera que está fazendo terapia, né? Que a mãe ou o pai fala assim: ah, não sei para que isso. Não interessa, eu faço terapia. Muitas pessoas estão aceitando, claro, em caso de necessidade, tomar medicamento necessário, o que antes era: ah, não, medicamento é coisa de gente doida. Hoje em dia a gente sabe que não, em casos necessários são ótimos. Então, essa galera entendeu que, peraí, se eu faço terapia, eu faço exercício, eu faço isso para me cuidar, mas eu trabalho num ambiente que me leva lá para baixo, eu gasto tudo que eu ganho Sim, aqui. Então, não vale a pena, é um assunto realmente né? bastante delicado, né, Leonora? E daí, o que a empresa tem? Eu tenho essa galera mais velha, né? Alta produtividade, alta experiência, expertise, formações inúmeras, querendo sair. E essa galera mais nova, sangue nos olhos, louca para trabalhar, não querendo entrar. E daí? Como é que essa empresa rende e se torna sustentável? Isso gera diretamente uma crise de produtividade, né? Claro, financeiro, Porque às vezes você tem até ali o corpo técnico, os colaboradores, mas a performance, baixíssima, né? Óbvio, né? Depende da empresa o que ela quer. Ah, eu quero os melhores profissionais, eu quero a maior entrega, eu quero os maiores resultados. Opa, não dá para eu trabalhar do jeito que eu vinha trabalhando até aqui. bom, aí eu quero entrar um pouquinho nesse aspecto do líder, né, do gestor. E aí, para esse gestor, o que que se demanda dele? Porque, né, começa a ter necessidade de se reconfigurar, inclusive, a própria função, a maneira de se estimular, a maneira de se demandar resultados. O que que se espera e o que que se deseja dessa pessoa? A primeira coisa, né, que a gente tem que pensar no novo modelo de gestão, um modelo revolucionário, porque
Quando a gente fala isso, o pessoal fala, isso é coisa de psicólogo. Pode até ser, né? Mas um modelo revolucionário de liderança é o líder bem regulado. Bom, o que é um líder regulado? Né? Então, vamos pensar que a gente tem uma janela dentro da gente. Essa janela se chama janela de tolerância. Então, aqui é o pico da ansiedade, comportamentos extremos, e aqui é um estado mais deprimido, para baixo. E aqui dentro é onde a gente vive. Então, tem dia que eu estou mais agitada, tem dia que eu estou num estado mais quieto, mais deprimido, estou aqui. E eu vou vivendo, né? A vida é assim. Aquele dia que você está mais aqui, mais aqui, mais aqui. Então, o que acontece? Quando essa janela de tolerância é bem pequenininha, ou seja, qualquer coisa eu, explodo para cima, ou qualquer coisa eu deprimo tanto a ponto de congelar, procrastinar, deixar para depois, não ter força para fazer. E em líderes que não têm autorregulação, não se conhecem, não sabem o que tira para cima ou para baixo dessa janela de tolerância, a chance de erro e de descontar na equipe o que vem de cima é muito maior. Porque o que é o líder, senão o amortecedor, né? Do que é corporativo, a gente sabe que é, né? E a minha galera aqui. Eu sou amortecedor. Então, se eu não aguento essa pressão e eu saio dessa janela minha individual, eu não estou preparado para ser esse amortecedor, né? Me parece que esse líder é quem mais precisa estar bem centradinho emocionalmente, né? Claro, por quê? Porque ele, estando assim, ele consegue ensinar isso para a galera. Ele não vai ensinar só o que é técnico, ele não vai ensinar só o que é comportamental, ele vai ensinar o que é pessoal para que eu tenha um bom rendimento. E para isso, eu preciso dizer, eu preciso me colocar numa posição de vulnerabilidade. Olha, gente, eu também explodo, também tem dia que eu não quero fazer nada, eu saio da minha janela, né? E eu estou me esforçando, eu estou me cuidando para isso, eu faço exercícios de autorregulação, né? Eu faço um acompanhamento com um mentor de autorregulação, né? Eu faço exercício físico, eu faço tudo isso. E a galera falou, nossa, olha só, esse líder, ele é ser humano, ele passa por todas as cacas que a gente passa, e ainda assim ele vai para casa, e ele dorme, e ele não pensa só na empresa, e ele não tem dor de estômago por causa disso. Poxa, é aí que eu quero chegar. Eu quero que o trabalho seja uma parte da minha vida boa. Eleonora, mas quando você cita essa demanda, essa exigência, em função dos colaboradores que precisam de alguém que possa compreender, inclusive, esse estado emocional em que as pessoas que estão sendo lideradas, essas pessoas estão sofrendo as mais diferentes questões aí da sua vida, enfim, ou seja, elas também estão descompassadas emocionalmente, né? Quando você fala desse líder que precisa ser acolhedor, que precisa ter essa capacidade de compreensão, inclusive, do outro, tem uma palavrinha que vocês gostam bastante de usar, que é a empatia, né? Quando a gente fala sobre esse líder, parece que isso entra em confronto com um discurso que hoje a gente tem do você pode tudo, você consegue tudo, você faz tudo, ou seja, né, se fala muito de alta performance e tal, e às vezes parece que as pessoas estão numa outra caixa, num outro lugar, e isso é trazido muito fortemente para dentro das empresas, né? Um discurso Uhum. de desempenho muito alto e fora da realidade emocional das pessoas. Completamente. A minha pergunta é: você, Ronaldo, que está aqui comigo, você conhece uma pessoa que pode tudo e a qualquer momento? Eu não conheço. Não. E é uma Né? das. Então, por que eu vou colocar um objetivo irreal? Eu sou uma pessoa que no meu trabalho, eu acho que eu tenho uma alta performance.
né? Tudo que eu planejo entregar, eu entrego. Claro, eu tenho uma rotina corrida e coisa e tal, mas nem por isso, né? Eu falo, eu não faço academia porque eu faço outro esporte, mas eu não faço academia por quê? Porque se alguém fica gritando na minha orelha, vamos, 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 eu falo, eu sou a primeira que saio da minha janela e falo, para, não resolve, né? Então, assim, eu posso ter uma alta performance e a gente precisa entender que quanto mais regulado eu estou, quanto mais dentro da minha janela de tolerância eu estou, mais o meu cérebro tem capacidade de absorção, de aprendizado, de conhecimento, mais aumenta meus níveis de foco e concentração. Então, não é o que eu estou falando, é o que eu acho, é o que acontece dentro do cérebro que está regulado, que não está ativado por cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, é neurocientífico. Quanto mais regulado eu estou, mais eu performo. Né? Passa diretamente, né, Leonora, pelo reconhecimento de que a gente é esse ser um tanto complexo, né? E que nem sempre a gente está legal, que a gente entristece, que a gente deprime, que a gente fica ansioso, né? Tem dia que a gente está mais alegre, né? Claro. Porque essa fala de gestão, inclusive, que envolve uma ideia de modernidade de gestão, mas que só está pensando em resultado, propósito, né? Ele acaba criando, me parece, uma pressão ainda maior. Quiser, né? Mas a gente precisa entender que se eu me coloco, eu líder, numa posição de aprendiz nessa vida, né? Eu sou uma aprendiz, gente do céu, eu tenho 41 anos e eu tenho plena noção que eu não sei de absolutamente nada dessa vida, né? Eu preciso chegar nos 90 para ter certeza que eu não sei nada, né? Então, se eu me coloco nessa posição de aprendiz, de vulnerável, mas ainda assim eu estou ok com isso, o meu cérebro não está enxotado de hormônios de estresse, ainda assim eu consigo performar, eu consigo entregar bons resultados. E eu chego em casa, eu ainda passei com as minhas cachorras, eu ainda durmo uma noite inteira, se pudesse dormir até mais, né? Eu consigo fazer o meu trabalho na hora do meu trabalho, relaxar na hora que eu tenho que relaxar. E daí isso no outro dia faz eu ter o quê? Mais foco, mais concentração, mais entrega, mais resultado. Muito bom. Então, assim, é muito novo, né? Mas hoje, né, o que a gente tem se visto e comprovado é que olhar primeiro para dentro é o melhor estilo de gestão. Muito bem. Começa, então, olhando primeiro para mim, né? Primeiro para mim, né? Para O dentro. que acho que, assim, a maior dica, né, a maior avaliação que eu dou para os meus mentorados de liderança é quando alguém vem falar contigo, né? Seja um liderado, seja um colega de equipe, seja um chefe. E aquilo te bate uma coisa. Eu falo que bate no corpo, no peito, no estômago, na cabeça, assim, aquela vontade de responder na hora, sabe? Esse cara não sabe de nada, ele não está aqui o dia inteiro, né? Quando bate, né? A minha pergunta é a seguinte: o que essa fala do outro, né, despertou em mim, né? Ah, eu tenho ranço daquela pessoa que trabalha comigo. Hum, o que que nela, o que que nela despertou isso em você? Porque eu te garanto que a resposta é em você, não é nela. Eu tenho uma frase que eu até deixei aqui esses dias e meu marido falou: Nossa, eu li e achei muito boa, que é escrito assim: julgou, colou em mim. Se você julga uma situação, é porque colou em você e você tem que descobrir por que colou em você. E daí você vai, então, esse funcionário, eu sou muito quieta, esse funcionário fala, isso me incomoda. Esse incômodo é meu? Não é dele? Ele já é assim desde que ele nasceu. Mas é uma avaliação para os corajosos.
Tudo bem. Eleonora, eu quero agradecer a sua disposição de falar com a gente, trazer essa reflexão. Eu gosto muito desse tipo de papo, acho que sempre muito oportuno. Fique à vontade, quem sabe, para um último recadinho. Legal. Bom, eu queria agradecer você por essa oportunidade e por tantas outras de eu estar falando de assuntos. Você assim, percebe que isso me empolga, né? Eu vou, né? Mas eu acho que esse em específico é um que tem me trazido um olhar mais. Vamos olhar para o científico por trás disso, né? Porque tem e a gente pode aproveitar os resultados disso, né? Então, assim, eu queria aproveitar esse espaço, Ronaldo, e deixar aqui um convite, então, para uma palestra que eu vou dar, né, no dia 28 de março, online, ao vivo, às 19 horas, falando sobre liderança revolucionária. Porque eu brinco que parece brincadeira, mas não é? Líderes traumatizados traumatizam equipes. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, é só entrar lá no meu Instagram, Eleonora Psicologia, né? E eu adoraria que todo mundo estivesse lá para a gente discutir, né? Não é só falar, discutir um pouco sobre as grandes possibilidades de resultado que isso pode trazer. Mais uma vez, obrigado, Eleonora. Foi uma alegria te receber aqui. Um grande abraço. Até mais. A você que nos acompanhou também, o nosso muito obrigado. A gente se fala no Maringa Post.